quando aqueles que deveriam dar exemplo falham, quando líderes deveriam apontar para Deus, apontar para Jesus, para a Bíblia, se corrompe, o que fazer? Qual é, ovelhinha, a sua atitude? Se corromper junto? Se afastar da palavra como se a falha fosse de Deus? Como se Deus tivesse errado contra você? E o que Deus faz nestas situações? Ele fica em silêncio? É o que nós vamos ver no devocional de hoje. Fique aí, venha com o coração aberto para receber o que Deus tem para você. E fique até o final. O banquete está posto na mesa. Se alimente por completo. E não se esqueça, o seu joinha é muito importante para que outras pessoas também recebam esta palavra. Afinal, a plataforma que entende que se você gostou do conteúdo, você curte, você comenta e compartilha, os 3C. Agora, se você não gostou, o que ela faz? Segura o conteúdo e não mostra para ninguém. Para algumas pessoas, esse conteúdo aqui é ofensivo, então algumas pessoas denunciam. Então, se você gosta desse conteúdo, que é a palavra de Deus, esquece não, curte, comenta e compartilha. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Ô, glória! Que bom que você chegou. Estamos continuando a nossa jornada aqui no livro de 1 Samuel. Começamos aqui no capítulo 1 e meditamos na história de Ana. Chegamos no capítulo 2 e vimos que Ana agradeceu e louvou ao Senhor. E agora, aqui no capítulo 2, versículo 12, nós vamos entrar em um assunto antigo, triste, mas ao mesmo tempo tão atual. De líderes, sacerdotes, pastores que se corrompem, que se desviam em cima do altar. Estão em cima do altar falhando, em cima do altar usando a palavra para lucrar, usando a palavra para os seus próprios interesses. E quantas ovelhinhas não estão machucadas e feridas por esses líderes que na verdade são lobos vestidos de ovelhas? Isso que eles são lobos. E eles são lobos ferozes que querem destruir o rebanho do Senhor. E hoje tem um alerta para você da parte de Deus sobre isso. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e venha conosco neste propósito. Estamos aqui durante o dia recebendo gotas de refrigério. Vá no Instagram, nos acompanhe, oração de manhã, à tarde meditamos na palavra, à noite devocional e depois oração. Olha, Deus tem feito algo aqui extraordinário. Eu estou passando o dia com vocês aqui, irmãos. Agora, vamos dar as mãos e caminhar juntos. Amém? Então, abra sua Bíblia aí. Vamos dar continuidade no livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12. Vai dizer assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Pensa bem, quem era Eli? Eli era o sacerdote. Você lembra quando Ana estava orando, clamando ao Senhor e apareceu aqui pela primeira vez no nosso devocional, apareceu Eli, que Eli achou que ela estava embriagada? Então, Eli era o sacerdote. Eli tinha 2 filhos. E aí eu te pergunto, como que pode? Os filhos de Eli eram sacerdotes também? E aqui diz que eles não conheciam o Senhor, ovelhinha. Como que pode? Sacerdotes no altar que não conhecem a Deus? Existe isso? Existe? Existe. Pode acreditar que existe. A pessoa está com a Bíblia na mão, falando de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Não conhece o Deus que liberta, não conhece o Deus que transforma, pois o nosso Deus, ele vai muito além das palavras, ele vai muito além de um discurso,
Ele vai muito além de um sermão. O nosso Deus, Ele é o Deus que penetra aqui dentro. A palavra dele transforma, e liberta e cura. E se a pessoa não abrir o coração, ela apenas vai ser um simpatizante da palavra. Porque a palavra é bonita, não é verdade? Existem muitas pessoas que são apenas simpatizantes. Eu te pergunto, você é simpatizante ou você é convertido, convertida? Você permite que a palavra entre aqui, e mexa na sua estrutura? Ou você só lê como um conto, só lê como um texto bonito? Quem é você, hein, ovelhinha? Me fala aqui, quem é você? É um simpatizante ou é uma pessoa que está na luta e no processo para se converter? Conhece o Senhor? Ou você está como aqui os filhos de Eli e não conheciam ao Senhor? Sacerdotes, pastores que não conhecem o Senhor. Pensa comigo que grave. Continuando, versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, presta atenção, alguém ia oferecer sacrifício para Deus, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali em Siló. Olha o que fazia. Ele pegava parte do sacrifício para ele. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porquanto não tomará a ti carne cozida, senão crua. Olha, irmãos, e dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Perceba, meus irmãos, que a corrupção, o desvio espiritual não é de agora. Estamos aqui no livro de Samuel, lá no Velho Testamento, antes de Cristo. E já lá havia desvio, já lá havia corrupção, já lá havia sacerdote que não temia ao Senhor. E hoje não é diferente. Estamos em uma sociedade onde pessoas estão abrindo igrejas para lucrar, abrindo igrejas por causa de ofertas e dízimos. E o que nós vamos fazer? Parar de buscar o Senhor? Parar de dar as nossas ofertas, os nossos sacrifícios de louvor, adoração, de dança ao Senhor? De forma alguma, ovelhinha, de forma alguma. Não podemos parar a nossa adoração, não podemos parar a nossa caminhada, porque desses líderes que trazem vergonha, esses líderes que se corrompem, esses líderes que estão ali com interesses distantes da realidade, que é fazer o ide e apacentar o rebanho do Senhor. Infelizmente, muitas ovelhas se decepcionam e se afastam da presença de Deus. Mas eu te falo nessa hora que se você é alguma ovelhinha machucada, se algum líder desses te machucou, te ofendeu, te enganou, eu quero te dizer que ele não foi levantado por Deus. Eu quero te dizer que não foi Deus que colocou ele naquele lugar. Eu quero te dizer que o homem pode ter errado contra você. O homem pode ter te decepcionado, te ferido, ter usurpado de você, ter explorado de você. Mas o nosso Deus não, muito pelo contrário. Ele pagou um alto preço por sua vida. Ele nunca falhou contra você. Ele te ama. Ele deu o seu filho único amado para morrer em seu lugar, ovelhinha. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não desista dessa caminhada. Peça para o Senhor limpar o seu coração. E eu falo da parte de Deus neste momento. Perdoe esta pessoa que fez isso. Perdoe, ovelhinha, agora. Feche seus olhos, clame ao Senhor. Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, eu perdoo.
esta pessoa que fez isso comigo, que me explorou, que me enganou, que falou palavras ruins para mim que me ofenderam. Eu perdoo, Senhor. Limpa o meu coração. Limpa minha alma, eu não quero carregar isso. Me lava, Senhor, me purifica, limpa o meu coração. Oh, glória! Fique leve, não carregue este fardo. Perdoe, perdoe da mesma forma que o Senhor já te perdoou. Perdoe, não carregue este veneno, você pode se matar. Não carregue esse veneno, não carregue esta angústia, ovelhinha. Não carregue, permita que o Senhor limpe o seu coração. Não fique mastigando, não fique nutrindo, não fique alimentando esse sentimento ruim. Só você que vai perder com isso. Só você que vai perder. Venha para a presença do Senhor. Venha buscar enquanto há tempo. Daquele, Deus vai tratar. Ah, Deus vai tratar. Ninguém mexe com o rebanho do Senhor e fica impune. Deus trata, acredite que Deus trata. Aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 48 diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lembre-se, a vingança não pertence a você. A vingança pertence ao Senhor. E acredite que quem fez isso, que o líder que faz isso, que envergonha a palavra, o líder que se corrompe, ele vai se ver com Deus. Porque o Senhor, ele tem ciúme das suas ovelhas. Olha o que diz, irmãos, em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, 4. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Olha, naquela época, irmãos, os pastores, eles se apacentavam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doente não curaste. Olha o que os pastores estão fazendo ainda hoje. Não estão fortalecendo, não estão curando as doentes. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha aqui. Os pastores não estão fortalecendo naquela época, não estavam fortalecendo, não estavam curando, não estavam indo atrás. Muito pelo contrário, estavam dominando com elas, com rigor e dureza. E o que a palavra diz? Ai desses pastores. Olha como que Deus vê tudo. Olha os detalhes que o Senhor vê. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Aqui em Jeremias, capítulo 23, versículo 1 e 2 diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O pasto é do Senhor. O pastor é só um instrumento para cuidar ali, daquele pasto do Senhor. E ai desses pastores que não estão cuidando corretamente, que não estão zelando do rebanho de Deus. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as guardastes. Eis que castigarei sobre vós a maldade das vossas mãos, diz o Senhor. Acredite, não fica impune. Deus vai tratar, Deus vai cobrar. Permita que Ele faça a justiça. Aqui em Isaías, capítulo 56, 10, 11 diz: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Olha, irmãos, e estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Olha que sério isso. A ganância. O homem tem se movido por interesses
pessoais, irmãos. E em Miqueias, capítulo 3, versículo 11, olha o que diz: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Misericórdia. Apoiam-se, porém, no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles estão achando ainda que o Senhor está com eles. São cegos. São cegos, irmãos. Olha aqui, por interesses. Por interesses, adivinhando, entregando profecia por dinheiro e ainda achando que Deus está neste negócio. Pensando que Deus está nisso. Misericórdia, irmãos. Poder no nome de Jesus. Aqui em Zacarias, capítulo 11, versículo 17, diz: ai do pastor inútil. Olha, irmãos, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Olha a espada vindo sobre ele. Olha a espada vindo sobre esse pastor inútil. Que palavra forte, né, irmãos? Misericórdia. O seu braço inteiramente se secará. Mas o próprio Jesus, meus irmãos, nos alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Falsos profetas, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha, irmãos, misericórdia. Perceba que aqui diz: acautelai-vos, porém. É necessário ter vigilância. A palavra do Senhor diz que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, ganância, fraqueza, carência. Nós nos deixamos se levar. Sabe aquilo? Você quer ouvir aquilo que você quer ouvir? Então você escolhe isso. Você escolhe. Mas aqui está dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Abra o seu olho. Não se deixe levar por palavrinhas doce, de Nutella, de mel. Aquilo que a nossa carne quer ouvir. A concupiscência da carne, né? Muitos são atraídos pela concupiscência, pelos desejos. Eu quero ouvir coisas boas, então eu me deixo levar, eu me deixo seduzir por aqueles pastores que vão com palavra de mel, aqueles líderes, coaches, que não falam a verdade, que são lobos vestidos de ovelha. E olha o que diz aqui em Atos capítulo 20, versículo 29. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha aqui, irmãos, se levantariam lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Eles não vão poupar o rebanho, não vão te poupar. Eles são cruéis, são perversos, como diz aqui a palavra. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz também: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Está acontecendo isso ou não? Está tendo falsos mestres ou não? Ensinando, olha aqui, que introduzirão encobertamente, de forma sutil, heresias destruidoras. E continua dizendo, né? Versículo 1, 2, 3. E muitos seguirão as suas desilusões, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Receba esse alerta da parte do Senhor neste dia. Receba este alerta, desperta. Estão usando, olha aqui, irmãos, e por avareza farão de vós negócio. Farão de vós negócio.
O Senhor quer te dar um alerta hoje, quer te levantar. Fique apercebido, fique apercebida. Não se deixe levar por palavras doces, palavras que aparentemente, olha, irmãos, né, são boas, mas que no fundo levam à perdição. São líderes que não conhecem o Senhor, assim como os filhos de Eli, que eram sacerdotes. Pensa bem, eles eram sacerdotes, eles estavam no altar, mas não conheciam a Deus. Isso é sério demais. Cuidado para não se corromper. Cuidado para não se perder no caminho. Cuidado com as palavras que você tem ouvido. Cuidado aonde você tem se alimentado. Vigie, confira a palavra. Peça ao Senhor entendimento e discernimento. Que você possa se alimentar aqui, ó, dessa palavra rica, dessa palavra verdadeira e sem mistura. Amém? Olha, irmãos, que palavra, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Demorou, né? Mas eu precisava compartilhar esses versículos, que é para você ficar, ó, ligadinho, que a palavra fala sobre isso. Acalma o seu coração. O Senhor, Ele vai fazer o melhor. O Senhor, Ele vai prover. E Ele vai fazer justiça. Levante a sua voz, clame ao Senhor e adore Ele, porque Ele é digno. Ele te ama. Amém? E amanhã vamos dar continuidade e eu te espero aqui. Quem vai estar comigo amanhã, fala aqui. Entendeu o devocional? Me fala também se entendeu. Se alguma palavra tocou em você, me fala, me manda mensagem no Instagram aqui, porque isso é bom, que outras pessoas são edificadas. Pai, muito obrigada por Tua palavra. Muito obrigada por mais esse momento que o Senhor nos concede. Abençoe este irmão, esta irmã, que ouviu a Tua palavra, que o Senhor possa ir ao encontro dela, abençoar sua casa, sua família, entrar com salvação, libertação. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha, fique na paz e vamos juntos, hein? Recebendo as gotas de refrigério durante o dia. Te espero, fique na paz.